Muito bom dia, pessoal. Sexta-feira, dia 24 de abril, mais um episódio do podcast da Loléria. E eu sou o Caio. E esses 12 minutos a gente fecha a semana com duas decisões dos tribunais superiores que mudam o cenário para quem atua com contencioso privado. O STJ afetou o repetitivo sobre o contrato de imóvel com alienação fiduciária não registrada em cartório. E o STF formou maioria para obrigar o governo a atualizar periodicamente o valor do mínimo existencial em casos de superendividamento. Depois dessas duas notícias, a análise do dia com a doutora Ana Paula sobre o que a reforma tributária fez com a natureza jurídica de nota fiscal eletrônica no portal da Loléria. Fecho com uma curiosidade também sobre jurisprudência pós-Páscoa do TJDFT. Vamos lá, gente, tem muita coisa boa pra gente ouvir hoje, pra gente ficar informado. Então pega o seu café, pode ser o coado, pode ser o da padaria, pode ser o expresso. O importante é você ficar ligado por aqui, porque a gente vai sair daqui totalmente informado sobre as notícias do mundo jurídico sem aquele juridiquês. Vamos pra cima! Se você atua no imobiliário, em incorporação, loteamento ou na ponta do contencioso de rescisão de contrato, preste atenção nisso aqui. A segunda sessão do Tribunal Superior de Justiça afetou 3 recursos especiais ao rito dos repetitivos para decidir uma pergunta simples na forma e grande no efeito. Quando o contrato de compra e venda de imóvel tem alienação fiduciária, mas essa alienação não foi levada a registro em cartório e o contrato é rescindido por inadimplemento, qual lei se aplica? A Lei 9.514 de 1997 ou o Código de Defesa do Consumidor? O tema virou o 1420 no banco do STJ. A afetação vinha sendo articulada desde o fim de março e o STJ publicou a notícia oficial no portal ontem. No tema 1095, no STJ já tinha batido o martelo para contrato registrado. Aplica-se a Lei 9.514 e o CDC fica de fora. A dúvida sobrou para os contratos sem registro, onde as turmas de direito privado do STJ vinham decidindo de formas diferentes. A terceira turma, em recente julgamento, admitia a rescisão com devolução de valores pela aplicação do CDC. A quarta turma tinha uma posição oposta. Tá, isso é o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando? A afetação por si só já tem efeito imediato. Todos os processos sobre o tema ficam suspensos no país inteiro até o STJ fixar a tese. Se você tem cliente com contrato nessa situação, rescisão em curso ou ação em andamento, o processo trava. Se a tese futura levar o CDC para dentro do tema, muda o jogo para quem vende. O CDC tradicionalmente permite devolução de parte dos valores pagos pelo comprador inadimplente. Para a incorporadora ou loteadora que deixou de registrar a garantia, isso vira custo real. E não é pouca coisa. Em certos segmentos do mercado, e especialmente o loteamento, a prática de não registrar alienação para economizar o cartório é comum. Recado curto: abriu a janela para revisar contratos ativos de alienação fiduciária e conferir o que está e o que não está registrado? Enquanto o STJ não decide, contrato sem registro vira o risco em aberto, pessoal. Se você atua em defesa do consumidor, bancário ou contencioso de superendividamento, isso aqui agora é para você. Na sessão de quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar que o Conselho Monetário Nacional passe a atualizar periodicamente o valor do mínimo existencial. Aquele piso que, por lei, não pode ser comprometido em acordos de repactuação de dívidas de superendividamento. A referência atual é de R$ 600, fixada no Decreto 11.567 de 2023. O julgamento trata 3 ações reunidas, as ADPFs 1005, 1006 e 1097, ajuizadas pela CONAMP e pela ANEDEP, contra os decretos do Executivo que regulamentam a Lei do Superendividamento, a Lei 14.181 de 2021. O relator, o ministro André Mendonça, tinha votado originalmente pela improcedência, mas reajustou durante o debate no plenário. A solução intermediária foi puxada por Alexandre de Moraes. Em vez de o STF fixar o valor, obriga o CMN a fazer estudo técnico e atualizar, ao menos uma vez por ano, com base em dados. Nem tudo está fechado. Um ponto específico segue em aberto: se o crédito consignado deve ou não entrar no cálculo do mínimo existencial. O relator votou pela inconstitucionalidade da regra que exclui o consignado da proteção. Flávio Dino divergiu nesse item. A definição final vem na próxima sessão. Tá certo, isso é o que aconteceu. Agora, o que você deveria estar pensando? O mínimo existencial é a âncora técnica das repactuações de dívida na lei do superendividamento. Enquanto valia R$ 600 fixo, a conta era conservadora e previsível.
A atualização periódica obrigatória muda o jogo em duas frentes. Para bancários e instituições financeiras, a modelagem de risco das esteiras de renegociação deixa de trabalhar com número travado. Para defensores de consumidor, agora tem argumento firme para pedir revisão quando o CMN atualizar. E quem atua em crédito consignado guarda a data da próxima sessão. Dependendo de como a STF fechar o ponto, a engenharia do produto muda inteira. Agora, família, deixa eu bater um papo bem interessante aqui com você. Se você está cansado de ver o escritório estagnado enquanto aguarda prazos processuais, preste atenção. Se você tem honorários garantidos, mas o dinheiro ainda está preso no processo, a JustCash antecipa esse valor para você investir agora. Você envia os seus processos para uma análise jurídica e, após aprovar a proposta, recebe seu dinheiro em até 24 horas. Com a antecipação de honorários da JustCash, você encontra uma saída segura para driblar os atrasos e retomar o controle financeiro do seu escritório. Acesse o link na descrição e antecipe os seus honorários. Olha só, enquanto a gente troca de bloco, se esse episódio está te ajudando a chegar na audiência mais preparado, passa no portal lawletter.com.br e se inscreva na newsletter, é gratuita, chega todo dia útil no seu e-mail e traz as decisões do seu dia antes do seu concorrente te ligar perguntando se você já viu. portal.lawletter.com.br, inscrições na home. Como a gente tem falado, pessoal, aqui o podcast está com uma nova cara, com uma nova roupagem, então não necessariamente tudo que é falado aqui você vai encontrar na newsletter e tudo que é falado na newsletter você vai encontrar aqui. Duas caras, duas propostas diferentes e é importante que você esteja ligado nos dois ambientes. Vamos avançar para o nosso quadro da análise do dia, reforma tributária e a nova cara da nota fiscal. E quem assina a análise do dia é a Ana Paula Borcheide, contadora, formada em Direito e especialista em Gestão Tributária pela PUC do Paraná, head de consultoria tributária no Paludo e Pascoal Advogados e diretora de Reforma Tributária na ANEFAC. Ela publicou ontem no portal uma análise que muda a cabeça de quem trabalha com tributos indiretos. Vamos para a tese. Com a reforma tributária regulamentada pela Lei Complementar 214 de 2025 e agora pela Lei Complementar 227 de 2026, a nota fiscal eletrônica mudou de natureza jurídica, deixou de ser documento de controle e virou instrumento de constituição do crédito tributário. Em linguagem de rotina, antes a nota era um papel para dar baixa, hoje a nota é confissão de dívida. O artigo 60 da Lei Complementar 214 diz com todas as letras: as informações da nota têm caráter declaratório e constituem confissão do valor devido de IBS e CBS. O que isso implica? O sistema tradicional de apuração do tributo indireto trabalhava em 3 etapas: emissão da nota, entrega da declaração acessória e pagamento. A nota sozinha não fazia nada. Para constituir crédito, precisava de declaração, conforme a súmula 436 do STJ. Com a reforma, essas 3 etapas viram uma só. A apuração fica pré-preenchida no ambiente do fisco a partir das notas emitidas. A declaração acessória perde centralidade e a nota passa a fazer sozinha o papel que antes precisava de confissão formal. O efeito sancionatório é o que preocupa. A Lei Complementar 227 trouxe o capítulo de infrações e penalidades, artigos 341-A e 341-H. Cancelar nota fiscal depois do fato gerador custa 66% do valor do tributo de referência. Cancelar depois do prazo legal, 33%. Reincidência específica majora em 50%. Antes, cancelamento era rotina operacional. Agora, virou um risco tributário. A conclusão da Ana Paula é prática. A cultura de correção posterior acabou. Quem emite nota tem que acertar na origem. Sistema parametrizado, equipe treinada, operação confirmada antes de emissão, gestão tributária preventiva e não corretiva. E fica o debate em aberto para a advocacia tributária. Os artigos 60 e 517 da LC 214 são compatíveis com os artigos 142 e 150 do Código Tributário Nacional? Com o contraditório do inciso 55 do artigo 5º da Constituição, essa discussão vai chegar ao Judiciário. Quem acompanhar de perto pode estar na primeira onda das teses. A coluna completa você encontra no portal.lawletter.com.br. Agora, se você quer publicar análises jurídicas como essa, com assinatura e se posicionar como referência na sua área, o programa Law Letter Insight é para você. portal.lawletter.com.br/lawletter-insight. Caminhando para o final do nosso episódio de hoje, nós vamos para a nossa curiosidade jurídica, o ovo de Páscoa que virou jurisprudência no TJDFT.
A Páscoa passou faz 3 semanas, mas a temporada sempre deixa rastro na jurisprudência consumerista. E tem um caso julgado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal de 2024 que vale guardar. Consumidores compraram ovos de Páscoa e encontraram um chocolate mofado dentro. Entraram com a ação, ganharam em primeira instância e o fornecedor recorreu. A segunda turma recursal do TJDFT manteve a condenação com base no princípio da responsabilidade objetiva do fornecedor. Em relação de consumo, o fornecedor responde por produto impróprio independente de culpa, artigos 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor. Tá bom, mas por que guardar isso? Porque na prática de defesa de fornecedor em ação de consumo, ainda tem muito advogado tentando discutir culpa. E discutir culpa é o pior caminho. Responsabilidade objetiva não depende de culpa. O que pode excluir responsabilidade pelo parágrafo 3º do artigo 14 é caso fortuito externo, fato exclusivo de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. É lá que a defesa tem chance, não na discussão de diligência. Fica a dica para quem pega ação de consumo na banca. Entra na discussão de nexo de causalidade, não de culpa. O mofo do ovo de Páscoa ensina isso há anos e o TJDFT, em 2024, só repetiu a lição. E por hoje é só, pessoal. Sexta-feira, vamos para o nosso final de semana. Nós nos encontraremos novamente a partir de segunda. E se de alguma maneira esse episódio trouxe coisas que agregaram para sua profissão, para sua vida como operador do direito, não deixe de compartilhar esse podcast. Se essa semana te serviu, compartilha com um colega de banca e a gente vai se falando. Até semana que vem. Um forte abraço para vocês.